Eu sei que esse vídeo tá gigante, mas fiquem até o final, ouçam o que eu tenho pra dizer, que eu acho que é muito importante, tá bom? Beijo, tchau! Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é uma falação, mas ele é importante, eu acho que você deveria ficar aqui comigo. Antes da gente começar, se inscreve, curte, compartilha e vamos hablar muito hoje. Já já eu começo a atender, então pode ser que eu tenha que parar esse vídeo e continuar depois. Estou aqui meio com a cara inchada, porque agora são 9 horas da manhã e eu acordei com muito sono e tô toda inchada porque, né? Por quê? Tô com sono. E é isso. Mas vamos lá, gente. Chega de blá 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 e vem hablar comigo. Antes, não esquece de me seguir lá no Instagram também, no TikTok, no... Acho que é só esses dois que eu tenho mesmo. E aqui no YouTube. Me sigam. Vamos lá, meus amores. Que coisa incrível, né? Quando a gente engorda, as pessoas são cheias de fazer comentários. Nossa, como você engordou? Nossa, o que aconteceu que você tá gorda desse jeito? Ou então pior, tem aquelas pessoas que nem falam nada, elas não abrem a boca, mas te detonam com o olhar. Você sabe exatamente o que ela tá falando só pelo olhar. Esse barulho é porque tem paciente na sala, eu já volto. Então ainda tem aquelas pessoas que não falam nada, elas só te olham, você já sabe exatamente o que elas estão falando. Eu sei o quanto eu já recebi desses olhares e sei exatamente o que cada uma dessas pessoas estavam dizendo. E só eu sei o que eu ouvi nos últimos anos sobre o meu corpo. E ainda tem gente que diz assim, nossa, mas por que ansiedade? Mas por que depressão? Por que será, né, gente? E essa frase aqui que eu ouvi de uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Nutricionista gorda? Eu não passo, não confio, não aprendeu nada sobre nutrição. Assim, claro, né? Porque quando a gente pega o nosso diploma, vem lá uma observação. A partir de agora você não engorda mais, você não tem problemas metabólicos, você não vai desenvolver nenhum tipo de problema que possa acarretar aí um ganho de peso. Ou seja, ser nutricionista, ganhar o diplominha ali, automaticamente faz você sair ilesa de ganhar peso. Olha só, porque todo mundo não vira nutri, não é mesmo? Não. E ainda tem aquela galera que chega pra mim e fala: ai, faz bariátrica, eu te recomendo bariátrica. Por que você não faz uma bariátrica? Amor, como se bariátrica fosse resolver o problema do ganho de peso, do sobrepeso, da obesidade. Não, é só mais uma estratégia utilizada pela área médica para o combate à obesidade. Não é a solução. E a real, toda essa galera que faz os olhares, que faz os comentários, que te indica uma bariátrica, não estão nem aí para você. Elas não estão preocupadas em saber o que você tem, por que tá acontecendo isso com você. Nenhuma dessas pessoas chegou para mim e falou: Nath, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Não. Elas chegaram já com os olhares, já com a informação de, nossa, com a informação não, com a opinião, né? De, nossa, você está gorda? Engordou? Ô, querida, deixa eu te falar uma coisa, tem espelho em casa. Eu tenho espelho em casa, eu sei. Você não precisa me falar, né? As pessoas já chegavam com, faz uma bariátrica, por que você não faz uma bariátrica? As pessoas me perguntaram, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Nenhuma delas me perguntou isso. Então vamos lá. Por que eu tô falando sobre tudo isso aqui? Simplesmente porque eu vi algumas pessoas que estão em processo de emagrecimento, assim como eu, sendo atacadas na internet. E eu não fui atacada na internet, mas fui atacada na minha vida real. Bati a mão no microfone, desculpa aí, hein? Atacada por pessoas que estão perto de mim, enfim, né? Atacada, que eu digo, ninguém me atacou de fato, me xingou e tal, mas pessoas que olham, que falam coisas, né? E a verdade, gente, é o seguinte: se você não confia num nutricionista gordo, não tem problema, mas eu acho que você também não deve confiar num dentista que não tem faceta, ou no dentista que usa aparelho, num oftalmo que usa óculos. Já imaginou confiar num oftalmo que usa óculos? E confiar num cardiologista barrigudinho? Aí eu acho que vocês não deveriam não, hein? Olha, estão me chamando aqui de novo, essa mulher não para de trabalhar, gente. Não tem um minuto de paz aqui para poder falar com vocês. Enfim, eu acho que vocês não deveriam confiar em nenhum profissional que não seja
100% daquilo e não tenha o que ele trata, entendeu? Deu pra entender mais ou menos? Então, o nutricionista, se ele não pode ser gordo, o dentista, ele não pode ter os dentes normais dele, não. O dentista com dente torto, imaginou? O oftalmo que usa óculos, boa pessoa não deve ser. Contém ironia, tá, galera? Pra galera que chega pra mim falando, faz uma bariátrica, você é time faz uma bariátrica? Então tá bom. Você vai fazer um estudo de campo e aí você vai me apresentar dados que comprovem que a bariátrica é a solução da obesidade. Se você fizer isso, quem sabe eu penso no caso. Eu quero estudos na minha mão comprovando isso. Que as pessoas não voltam a engordar. Eu sou nutricionista e eu trabalho com obesidade e emagrecimento, há muitos anos. E se tem uma coisa que eu pego diariamente nas minhas consultas, pós-bariátrico com reganho. Sim, voltar a ganhar peso depois de 3 ou 5 anos de bariátrica. E aí? Será que fazer uma bariátrica, me submeter a uma cirurgia, mudar a fisiologia do meu corpo, passar por todo aquele processo, será mesmo que vai ser a solução para mim? Você nem me perguntou por que eu engordei, você já tá me falando, vai lá e faz uma bariátrica. Ainda falando pra mim, que sou nutricionista, trabalho com isso. Meu primeiro TCC é de bypass, que é um tipo de cirurgia bariátrica. Sério isso, gente? A verdade é que todo mundo quer falar sobre o peso do outro. Todo mundo quer arranjar uma solução para quem está gordo. Mas nenhuma dessas pessoas realmente querem ser o apoio que uma pessoa que engordou, que está passando por esse processo, precisa ter. Ninguém quer ser esse apoio. As pessoas querem o quê? Faz isso, faz isso, faz. Ah, olha pra você, meu amor. Tá fazendo seus exames? Tá? Os meus exames são ótimos. Estou acima do peso, estou, mas não tenho nem mentira, tenho um problema assim. Minha ferritina é baixa. É isso. Mas não é por causa da alimentação, não. É outro problema, tenho mioma. Então, gente, pelo amor de Deus, olha pra vocês primeiro, cuidem de vocês antes de falar dos outros. Quanta gente que eu tô vendo na internet que tá em processo de emagrecimento, o povo tá lá, a menina perdeu 25 quilos e escreveram pra ela, ainda não foi o suficiente, se esforce mais. Ah, pelo amor de Deus! Olha, eu vou te falar, quem tá no processo de emagrecimento passa por cada coisa. Mas eu vou falar sobre mim, né? Ah, Nath, por que você ganhou tanto peso nos últimos anos? O que aconteceu? Eu sei que ninguém perguntou isso, as pessoas só disseram, nossa, como você engordou. Nossa, mas você é nutricionista, engordou, hein, querida? Gente, eu cutuquei uns cravos que estavam aqui. Enfim, por que você engordou, né, nos últimos tempos? Bom, gente, antes da pandemia eu era super ativa. Então, eu tinha um trabalho onde eu tinha que ir todos os dias, de segunda a sábado, até ele. Eu praticava atividade física, dança e academia. Então, eu era muito ativa. Então, para vocês entenderem um pouco, eu saía da minha casa, eu andava por 10 minutos até chegar no ponto de ônibus. Quando eu descia no ponto perto do meu trabalho, eu andava mais 15. Então, 25 minutos para ir, para chegar no meu trabalho. E na volta era o mesmo trajeto, 25 minutos caminhando a pé, né? Fora, então, os treinos que eu fazia, que de vez em quando eram treinos de dança e outros dias era treino de academia, musculação, esteira, bicicleta, enfim. Então, eu era bem ativa. Então, eu conseguia manter uma rotina normal, tá? Quando vem a pandemia, eu perco o emprego. E também, mesmo que eu não tivesse perdido, eu ia continuar online, né? Porque tudo fechou. Inclusive, esse lugar que eu trabalhava, ele fechou, faliu mesmo até, né? Não existe mais. Enfim, era uma clínica, né, de estética e não existe mais. E aí, na pandemia, né, eu acabei ficando em casa e eu comecei a treinar em casa o tanto que eu conseguia. Então, eu conseguia fazer alguns treinos que meu amigo que é personal, ele adaptou pra mim. Eu fiz por um tempo, também fazia dança com o YouTube mesmo, né? Então, tudo adaptado ali do jeito que dava. Deixa eu apagar minha vela, que eu acho que já deu. Então, eu adaptei os treinos e tal, até que um dia eu acabei dentro de casa, eu tinha uma mesa de madeira, eu fui passar, não sei como, eu topei com o pé na madeira
E eu quebrei o dedinho e luxei o peito do pé. Quem fez esse diagnóstico foi o veterinário da minha gata, que na época ela tinha castrado e eu tava levando ela para tirar os pontos nesse dia. E eu lembro que ele falou, por que você tá mancando? Eu mostrei meu pé tava roxo. Ele falou, você quebrou o pé. E aí ele foi mexer, eu tive muita dor e tal. Ele falou, Nath, você precisa ir pro hospital. Só que na época, eu não tinha convênio, os hospitais na época não estavam atendendo e eu não tinha como ir, porque era só caso de Covid que todos os hospitais estavam atendendo e eu tava apavorada. Sei que fiquei com o pé lá assim, falei com uma fisioterapeuta que eu conheci, ela me ensinou a fazer tala, eu fiz uma tala e foram 7 meses para esse pé voltar ao normal. Mas aí o que acontece, gente? Não tava mais trabalhando, não saía mais de casa, não treinava mais no tanto que eu treinava. Só por esse fator aí, já me aumentei o peso, né? Eu acho que nessa época eu já tinha ganhado aí alguns quilinhos, tá? E aí, quebrei o pé, parei de treinar em casa, aumentei mais uns quilinhos. Falar pra vocês quanto eu ganhei de peso, eu não sei ao certo nessa época, tá? Eu sei o total que eu ganhei, mas nessa época eu não sei quanto eu ganhei. Enfim, aí passou-se os tempos, a pessoa começou a ficar muito mais ansiosa do que o normal, por quê? Pandemia, não sabia quanto que as coisas iam ser liberadas, perdi o meu emprego, comecei a ganhar peso, não saía mais de casa, não via mais ninguém, só ficava dentro de casa comendo. O que aconteceu? Eu comecei a ter crises compulsivas pontualmente, eram sempre à noite. Então, mesmo que eu já tivesse jantado, eu ficava procurando coisa para ficar mastigando. E aí, naquela época, o Rô, meu marido, ele tinha o hábito de ter amendoim em casa. E eu não ligo muito para amendoim, mas o que eu fazia? Eu sempre estava lá comendo amendoinzinho no final da noite. Toda vez estava querendo mastigar alguma coisa, sentia a necessidade de mastigar. E conhecendo, né? Eu sou da área, sou nutricionista. Eu falei, cara, isso não tá legal. Isso tá parecendo aí um comportamento alimentar não muito equilibrado. Pois bem, as coisas começaram a voltar ao normal e tudo mais, eu com sobrepeso, eu vou voltar a treinar. Eu lembro que eu arranquei a tala e falei, gente, já são 7 meses que eu tô com o pé assim, chega, vou voltar a treinar. Eu pus o tênis, na hora que eu fui tentar correr, o pé não ia. Porque eu acho que eu tinha que fazer uma fisioterapia, sei lá, gente, que dor. Eu consigo lembrar da dor até hoje. Eu que eu voltei pra casa e falei pro Rô, eu não consegui correr. Comecei a chorar, porque eu queria, né, e não conseguia, porque meu pé não tava ajudando, tive que voltar aos poucos, com pouca atividade física, enfim. Aí, gente, passou mais um tempo, eu comecei a notar que meu corpo estava muito estranho. Eu falava, gente, eu sempre fui tão disponível não, né? Tão disposta, eu sempre tive tanta energia para fazer as coisas. E na época meus pais ainda moravam perto de mim, a gente morava a 1 quadra de distância, mais ou menos, 1,5 quadras, eu acho. E eu sempre ia a pé para a casa deles, né, pelo amor de Deus. E aí eu não conseguia andar isso sem cansar. Chegava na casa do meu pai e falava, gente, ele tem 65 anos, tá em cima de uma escada, arrumando o negócio no teto. E eu, com 30 e tralalá, não conseguindo andar por 5 minutos sem cansar. Falei, tem alguma coisa de errado. Falei, quer saber? Vou passar no médico e vou fazer exames pra ver, né? Eu fiz meus exames, olhei meus exames, falei, alguma coisa de errado aqui nessa tireoide. E eu cheia de sintoma, né, gente? Passei com endócrino, não, isso é depressão. Passei com outro endócrino, não, isso é depressão. Passei com 2 endócrinos que disseram pra mim que os meus exames estavam normais, que eu tinha era depressão. Falei, gente, não tá normal. As minhas vitaminas não estão normais. Elas estão dentro da referência do laboratório, mas a referência que a gente utiliza na vida são outras, né? Não são as do laboratório. E, cara, tava baixo. Minha B12 tava baixa, meu ferro tava baixo, minha ferritina tava baixa, a vitamina D nessa época tava baixa e o meu exame de tireoide e TSH tava alto. Era pouco alto, mas estava alto. E eu tinha sintoma. Eu estava extremamente inchada, extremamente cansada, eu fadigava, gente, não era um cansaço, era fadiga, eu dormia. Pergunta pro meu marido, eu dormia em qualquer lugar, eu parava e dormia. Aí tudo bem, passei meu 2022 indo atrás de médico, tentando, aí cheguei numa amiga minha que é cirurgiã e falei pra ela, lê meu exame, porque eu acho que tem alguma coisa de errado, passei com 2 médicos e eles disseram que tá normal. Ela bateu o olho no meu exame e falou, faz exame de anticorpos, porque eu acho que você tá com Hashimoto.
Aí eu falei, tá bom, fiz os exames de anticorpos. Aí ela falou, você leva esses exames para essa médica que eu vou te indicar. Ela me indicou uma endócrina, da doutora Janaína, que é maravilhosa, minha médica até hoje. Quando eu cheguei nela, passei com ela, acho que em 2023, acabou, né? Porque é pago, né? Não era convênio, né? Então, tudo pago, a gente tem que dar uma segurada. Tava desempregada, né? Então, eu cheguei, passei nela e ela falou pra mim, amor, é óbvio que você não tá conseguindo treinar, não tá conseguindo fazer as coisas. Não é você não tá preguiçosa, não é, estar com depressão. Não é sobre isso. Porque eu falava assim, gente, eu tô preguiçosa, a culpa é minha. E não era minha culpa. Eu estava com uma condição. Eu tinha desenvolvido, eu não sabia, até então nunca tinha dado nenhuma alteração nos meus exames, mas eu tinha tiroidite de Hashimoto, que provavelmente veio à tona devido a estresse, não se sabe por quê, né, a causa da tiroidite de Hashimoto, enfim, não sabe por que surge uma doença autoimune. Normalmente é genético, né, às vezes pessoas da família têm, sim, pessoas da família do meu pai têm, mas eu até os 30 anos nunca tinha apresentado nenhum problema de tireoide, né, é a primeira vez que veio um diagnóstico ali falando da minha tireoide, graças a Deus bem tarde, né? Porque a família do meu pai inteira descobriu super novinho problemas de tireoide. Acho que a família toda tem problema de tireoide. Minha mãe e meu pai têm problema de tireoide. Eu tava esperando vir um diagnóstico de hiper ou hipotireoidismo, mas não de uma doença autoimune relacionada à tireoide. Então a tireoidite de Hashimoto veio aí como meu diagnóstico em 2023. E aí a gente começou a utilização dos medicamentos, foi me ajudando bastante, eu fiz a reposição de ferritina também, eu tenho mioma, então meu fluxo menstrual é muito grande, então a minha ferritina e meu ferro, eles são um pouquinho mais para baixo do que o ideal, a minha B12 também estava mais baixa do que o ideal, a vitamina D também, né, depois de uma pandemia, quem não estava com a vitamina D escassa, né, então estava mais baixa também. Enfim, e graças a Deus encontrei essa médica para me cuidar. Mas aí, nesse momento, eu já estava com muito mais peso do que o normal, porque eu não conseguia treinar, mesmo as academias tendo voltado, mesmo que eu pudesse, né, treinar e tudo mais, eu ainda não estava empregada. Não, nessa época eu já estava, mas eu ainda estava ganhando muito mal, porque eu estava, virei PJ, enfim, gente, foi uma loucura. Mas eu não consegui voltar para academia, né? Não tinha como pagar a academia. Então eu tava treinando com o que eu conseguia e ainda assim era pouco. Até porque eu virei Nutri online. Eu não ia mais no presencial, né? Eu tava trabalhando 100% online e ainda trabalho 100% online. Ou seja, todo mundo que tá 100% online tá semi-sedentário, gente. Não adianta me falar que não, porque tá. A não ser que você treine aí 3 horas do seu dia. Acho que não tá rolando, não. Pelo menos por aqui eu não tenho como treinar 3 horas do meu dia. Eu treino uma hora por dia e é o que eu consigo fazer. Pelo menos eu vou todos os dias, né? 7 vezes na semana, quando a gente consegue. Então, faz 3 anos, mais ou menos, que eu tive o diagnóstico fechado de tireoidite de Hashimoto, 3 ou 4 anos, que eu tive o diagnóstico fechado de tireoidite de Hashimoto. E a tireoidite de Hashimoto, ela faz o quê? Os seus anticorpos atacam a tireoide e aí vai diminuindo a função dela. A tireoide, ela é um hormônio, né? E ela é um hormônio metabólico, que a gente fala. Então, ela faz aí o equilíbrio de toda a parte metabólica. Então, se a gente tem uma disfunção na tireoide, a gente pode ter ela acelerada, que é o hipertireoidismo, ou a gente pode ter ela um pouco mais lenta, que é o hipotireoidismo. Normalmente, a Hashimoto, ela diminui a função da tireoide, levando ao hipotireoidismo. Então, além de todo o meu quadro de descobrir o problema da doença autoimune, não tá treinando, ainda tenho hipotireoidismo aí para deixar o meu metabolismo mais lento. Então, o peso veio a galope, assim. Ganhei muito peso por conta de todo esse meu quadro. Entendem que não é só o fato de estar ou não comendo? Uma coisa importante para se falar. Lá no primeiro ano da pandemia, eu tive, então, uma pequena compulsão alimentar, mas que logo foi corrigida, porque eu também iniciei um tratamento com psicólogo e psiquiatra para corrigir isso e me ajudou muito, então isso foi corrigido, tá? Hoje eu não tenho mais esses episódios, graças a Deus. Às vezes acontece pontualmente, acontece, você tá um pouco mais ansiosa porque vai acontecer algo, ou porque você tá com alguma dívida que você tem que pagar, acontece, né, gente?
Mas graças a Deus tudo foi melhorado e essa parte da compulsão eu tô bem controlada. Mas o que que acontece? A gente ainda está ajustando os medicamentos da tireoide. Então, eu passei esse ano, agora de 2026, com a minha médica no começo do ano e ela falou: Nath, ainda não tá adequado. Então, eu tô utilizando 2 medicamentos agora. Eu tomo 4 vezes na semana uma dosagem e 3 vezes na semana outra dosagem, que é para ver se traz um equilíbrio aí, porque ainda estamos com a tireoide desequilibrada. Então ainda é difícil perder peso, mas mesmo sendo difícil, eu já perdi 8 quilos. E é claro que além disso eu fiz ajustes na minha alimentação. Então eu passei com 2 nutris, 2 colegas minhas, a gente conversou, alinhou algumas coisas, porque toda nutri precisa de nutri, gente. Dentista precisa de dentista, psicólogo de psicólogo, eu sempre falo, nutri precisa de nutri. Às vezes a gente precisa que alguém olhe para ver se tá tudo certo. Tá? Nas 2 vezes que eu passei, eu tive até elogios, né? Não tá tudo cagado que eu tô fazendo. Mas eu ajustei algumas coisas para melhorar mais o meu intestino. Fiz uma investigação também porque eu tenho síndrome do intestino irritável. Eu descobri que eu sou intolerante a várias leguminosas. Fiz alguns exames também, enfim. Então, além da minha endócrina, eu também passei com nutricionista para dar aquele up, mas eu também tenho conhecimento, eu sou nutricionista e eu consigo também me ajudar. Então, passei com elas foram incríveis comigo e elas ajustaram meu plano alimentar para minha melhoria e eu sigo, ó, bonitinho. Eu sou muito orgulho da Nutri, tá, meu amor? Inclusive, já beberam água hoje? Eu acho que vocês conseguem notar de alguns vídeos passados o meu rostinho, né? Ele já deu uma bela de uma murchada e eu sigo aí treinando e fazendo uma boa alimentação. Também faço treino de músculo e também treinos de aeróbico para conseguir então perder peso, ativar metabolismo, né? E tento comer tudo muito bem certinho. Sou uma formiguinha, adoro doces, mas a gente tenta controlar na medida do possível. Eu tive uma semana aí de TPM que tava, ó, uma belezinha de chocolate. Mas a gente tá fazendo, né, todo o processo adequado para conseguir emagrecer. Bom, gente, contei então por que ganhei peso, né? Depois de todo esse quadro, sedentarismo, doença autoimune, hipotireoidismo, né, desemprego, oh meu Deus, é impossível você não ganhar um pouco de peso, né? Mudei totalmente a rotina da minha vida, né? E aí, o que eu queria dizer? Agora eu tô conseguindo perder meus quilinhos que eu adquiri nesses anos aí, né? E tô muito feliz com todo o meu progresso. Só eu sei tudo que eu venho fazendo, né, pra conseguir perder peso. Ganhei muita massa muscular também, gente. Eu arraso no ganho de massa muscular. Eu ganho massa muscular assim, ó. Uma benção. E aí, gente, o que eu queria contar? Que aquelas pessoas que falaram, deram a opinião delas sem eu questionar, que falaram sobre nutricionista ser gorda, que falaram sobre cirurgia bariátrica e tudo mais, depois que eu perdi 8 quilos, nenhuma delas veio falar, nossa, que legal, Nath, você perdeu peso. Porque elas se tornaram pessoas melhores, porque elas estão vendo que não se deve falar sobre o corpo dos outros? Não, não é por isso. É porque é muito melhor a gente falar mal, a gente humilhar, a gente apontar o dedo, do que a gente elogiar. Entendeu? Essas mesmas pessoas, elas são incapazes de falar, cara, que legal, você emagreceu, Nath, que coisa boa, que bom pra você, pra tua saúde. Você tá bem? Você tá gostando? Tá legal? Não. Aliás, me perguntaram o seguinte, você usou Monjaro? Não, eu não usei canetinhas, eu não fiz bariátrica, eu tô tentando sobreviver com alimentação e atividade física. Pasmem vocês. Chocante, né? Chocante, eu sei. Atividade física mais alimentação funcionam. Tô tentando ajustar os problemas que eu tenho na minha tireoide para poder equilibrar e aí fazer mais efeito ainda pro meu processo de emagrecimento, a minha alimentação junto com a atividade física. Mas não utilizei nenhum tipo de canetinha para isso. Tô indo com a cara e com a coragem, igual os incas e os astecas faziam antigamente, antes das canetinhas. Vocês lembram? Tô nesse nível aí, dos incas e astecas. Mas eu vou deixar um recado aqui, se você é uma dessas pessoas que gosta de falar do corpo do outro, que gosta de falar da aparência do outro, deixa eu te contar uma coisa pra vocês. Não é da sua conta.
Vocês deveriam aprender, ó, a guardar a língua dentro da boca, porque não foi perguntado, não foi solicitado, ninguém pediu a opinião de vocês. Então, primeiro recado para você, que se acha no direito de falar do corpo do outro. Vai se tratar, menina, menino. Passa num psicólogo, conversa com um psicólogo. Por que você está se incomodando com o corpo do outro, se o outro não está incomodado? Isso é um problema mais seu do que do outro. Segunda coisa, aprende a calar a boquinha. Obrigada. Gente, agora o meu recado vai para você que também está no processo de emagrecimento. Continua, meu amor. Não interessa se eu comi 3 pedaços de pizza e no plano alimentar estava 2 pedaços de pizza. Retoma o plano alimentar da onde você parou. Continua. Se você quer muito isso, continua. Se você quer fazer bariátrica, faz. Se você quer tomar suas canetinhas, tome. Mas não desista do seu processo de emagrecimento. Escolha aquilo que você mais acredita que vai dar certo para você e faz. Não esquece de passar com o nutricionista, não esquece de fazer os seus exames, se der alteração, não esquece de passar com os médicos. Faça, se cuide, vai atrás, não desista de você e ignora todas as pessoas que acharem que podem falar do corpo de vocês. Os meus pacientes estão fazendo parte hoje do nosso vídeo, hein? Essas pessoas, elas não pagam as suas contas, elas não colocam a comida na sua mesa, elas não vão estar lá quando você estiver precisando. Então, deixem que digam, que pensem, que falem. Deixe isso pra lá, tá bom? Ó, um beijo. E não, eu não vou mostrar o meu processo de emagrecimento aqui, eu só vim falar sobre isso porque eu acho que tem gente que merece ouvir, que a opinião delas não interessa a ninguém. Tá bom? Principalmente você que tá no processo de emagrecimento, garota, garoto, ó. Continuem, deixe esse povo falar aí, tá bom? E passem com o nutricionista. Se quiser, me chama lá no Instagram, entendeu? Que a gente conversa, eu atendo vocês. Beijos.